Olá, pianeiros! Hoje vamos falar sobre manutenção de piano. Você sabe quando que o seu piano tem que ser dado manutenção? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre isso. Bora ver? Olá, pianeiros! Hoje vamos falar sobre manutenção de piano. Quando que eu preciso da manutenção de piano? Bom, basicamente vamos começar com afinação. Às vezes o piano está parando uma tecla, o cliente liga para falar assim: eu preciso de uma afinação do piano. Afinação é uma coisa, a tecla parando é outra coisa completamente diferente. São técnicos diferentes. O técnico ele pode ser afinador e técnico, mas muitas vezes ele só é afinador. Muitas vezes ele dá um pequeno reparo ali, no máximo. Às vezes ele só é afinador, eu vou ser só afinador. Então isso aí é normal. Lá nos Estados Unidos, que existe associações e tudo mais, é colocado, você é técnico ou você é afinador. Então você tem que ter a especialidade em uma área e tudo mais. Logicamente você pode fazer as duas coisas, mas aí são cobrados diferente. Vou arrumar uma tecla? Tem que ser cobrado conforme arrumar a tecla. Ou afinação é outra coisa. Trocar uma corda é outra coisa. Geralmente o afinador ele sabe trocar uma corda, sabe fazer a medida, teoricamente, né? Se ele fez os cursos, se ele sabe como fazer, então ele vai saber como resolver isso. Agora, já em relação ao técnico, é nota parando e tudo mais, que é mecanismo. Aqui no canal a gente procura mostrar cada detalhezinho do mecanismo, mostrar como é que funciona, quais são as peças, quantas peças, qual o feltro é usado. Então são vários tipos de feltro, né? Uma reforma não é uma coisa simples, né? A gente precisa de mão de obra, precisa de espaço, né? Tem que passar nota fiscal, então tem um monte de coisas que influencia muito, tá bom? Todas essas coisas influenciam. Então, assim, o que você tem que pensar assim, quando você pegar um piano, existe a manutenção periódica, a manutenção que você faz anual ou semestral. Depende muito a quantidade que você toca e aonde está o piano. Se o piano tem ar-condicionado, influencia. Se o piano tem muita ventilação, ele influencia. Na mudança de temperatura. Na mudança, na realidade, não a temperatura, mas a umidade relativa do ar. Tem lugar que é muito seco, precisa de mais manutenção. Lugar que é muito úmido, precisa de menos manutenção. E também precisa para ver se não está embolorado, precisa ver. Então, resumindo, a manutenção tem que ser feita como se fosse num carro, né? Tá? Então, assim, quando que eu vou saber? Primeira coisa, o que você tem que pensar, quando foi a última reforma do piano? Se a última reforma foi mais do que 20 anos, a chance de ter que trocar os couros, os feltros, é muito grande. Ele começa a ranger, ele começa a ter atritos, né, que não são legais no toque. Você vai perder o toque, você vai perder a leveza que você consegue. Então, uns estão mais duros, outros mais mole. Isso daí é um sinal que precisa da manutenção. Ou a mola está quebrada, ou a mola está desregulada. A gente tem que fazer uma regulagem em todo o piano para ela ficar toda por igual, tá? Então, existem várias técnicas que você pode usar. No mínimo, uma regulagem, no mínimo, né? Mas a grande maioria mesmo tem que trocar feltro, os feltros eles vão se desgastar. Tem pianos que chega aqui que tem 60 anos, nunca foi feito nenhuma reforma nele, ele está original ainda os feltros, né? Está ressecado, não está funcionando. É como se fosse. Então, a média é de 20 a 30 anos. Depende muito do couro que é usado, o material que é usado. Então, tem couro que resseca mais rápido, tem couro que dura um pouquinho mais, né? Que ele é mais resistente, né, a essa mudança de temperatura, né? Todo mundo sabe que o couro, antigamente, quando as pessoas compravam roupa de couro, tinha que hidratar, tinha que fazer tudo, né? No piano não dá para a gente hidratar ele, passar esses produtos para hidratar ele, para proteger ele. Mas lá fora existem alguns produtos que a gente joga que dá uma melhorada em relação a isso. Ele fica mais macio, mais liso, ele protege bastante, né? Aqui não é usado porque entra no Brasil num valor realmente muito caro e acaba ninguém comprando por causa disso, né? A importação, né, encarece bastante isso, né? Você tem que pensar assim, o piano ele tá rangendo, ele tá fazendo barulho, uma tecla tá mais rápida do que a outra. Isso é uma forma que você tem que pensar em relação a uma manutenção. Aí tem que ser feita uma manutenção, não tem jeito, né? Provavelmente uma reforma mesmo, trocar os couros, feltros, provavelmente, porque às vezes a gente demora muito para fazer uma reforma, né? E os couros vão ressecando, isso vai acontecer. Então você tem que pensar assim, o piano ele tá, né, falhando tecla,
já é um indício de que ele precisa de uma boa manutenção. Mas por que ele está falhando tecla? Será que é por causa da umidade relativa do ar? Será que ele ficava num lugar seco, lugar úmido? Lugar muito seco, os parafusos soltam tudo. Aí começa a parar porque, né, o martelinho bate na outra. É complicado quando ele fica em um lugar muito seco e aí ele solta o parafuso e a peça fica solta. O martelo bate em qualquer lugar e acaba estragando a ponta do martelo. Aí você tem que lixar mais vezes e aí você vai perder o martelo assim precocemente, entendeu? Então você tem que pensar nisso. Tudo isso influencia. Então quando você tem que fazer a manutenção? Afinação. Afinação, vamos supor, tem que fazer uma vez por ano, pelo menos, 1 ano e meio no máximo, tem que fazer uma afinação. Você não percebe muita coisa, mas você sente que está um pouquinho desafinado. E ele se mantém. Então, se você fica 5, 6, 7 anos sem afinar, ele cai ali, ele vai cair ali, ele vai ficar bem baixo. E aí depois, quando você sobe, aí ele tende a voltar, né? Ele tende a voltar. Se ele está ali no diapasão certo e é afinado periodicamente, num período, ele fica muito bom, fica muito rápido, muito ágil e não cede a afinação. Então, isso aí chama estabilização, né? Então, ele está bem estável, está tudo mais e é afinado periodicamente, ele vai ficar muito bom e você não vai ter dor de cabeça nenhuma com a afinação. O maior problema dos pianos, que as pessoas falam, as pessoas elas não dão manutenção. Então as pessoas preferem um piano digital. Eu não vou ter manutenção. Não vai ter manutenção, mas vai quebrar peça. E quando começar a quebrar peça, joga fora, porque ali são vários, né, circuitos. Quando um queima, você trocar aquele lá, ele vai queimar o outro. Porque os fios eles já estão meio duros, quando você coloca um, ele vai mais energia para o outro e queima o outro. Aí você troca aquele, aí vai queimar o outro. Daqui a pouquinho é mais fácil comprar um novo. Entendeu? Então é isso o que acontece. Eu aconselho que quando a pessoa fala para mim, vai comprar um piano digital. Não é igual, isso aí não resta dúvida. Você vai perder percepção, você vai perder peso de mão, você vai ter... Hoje em dia eu vejo que muitos pianistas mesmo, eles estão ficando com a mão muito leve, né? Porque os pianos hoje em dia são muito leves, aquele negócio de muito rápido, né? Não tem aquela mais essência como antigamente, como se tocava antigamente, né? Que tem um peso, você sente o mecanismo, você sente, né, as coisas, né? É completamente diferente. Então, hoje em dia, as pessoas estão tocando diferente realmente. Isso é natural acontecer, né? Algumas fábricas aí forçaram no mercado, colocaram no mercado uns pianos também muito leves, tentando ficar igual ao piano digital, né? Tentaram, tá parecendo, o piano digital nunca vai ficar igual ao piano, então vamos tentar o piano digital ficar igual, né? Então, você tem que pensar nisso. O quanto que você consegue esse piano, deixar ele leve, deixar ele rápido. Às vezes você quer deixar ele muito leve e ele fica bobo, ele fica sem resposta. Então, cada piano tem uma característica, ele tem uma época, uma vida útil. Então, você pode gostar daquele estilo de mecanismo ou não, tá bom? Então, o mais importante é você conversar com um técnico, né? Para acertar bem isso em relação ao que você está querendo, o que você gosta. O técnico tem que conversar muito com o pianista para poder saber qual é a leveza que ele gosta, qual que é o peso que ele gosta, o tipo de afinação que ele gosta, da forma que ele gosta, entendeu? Então tem alguns tipos que a gente tem que pensar que isso tem que resolver. Isso é bom você ter um técnico, conversar com ele, explicar direitinho. Logicamente, se você arranjar um afinador, ele fala, não, o piano está afinado. Não, mas eu queria mais rápido, mais ágil, eu queria mais assim... Não, eu não sei o que você está falando, então, porque ele não é técnico, ele só é afinador. Afinador é uma coisa, técnico é outra coisa. Nós já falamos isso aqui no canal várias vezes, que ser técnico não necessariamente o cara é afinador. E ser afinador não necessariamente a pessoa é técnica. Eu conheço vários técnicos muito bons e não sabem afinar. Que não tem nada a ver, são profissões distintas, tá? É muito simples, você vai tocar no piano, você vai sentir, toca em outros, fala, poxa, aquele é melhor. Tudo bem, tem característica de cada piano, mas tem uns pianos que, nossa, você vai tocar, você não consegue tocar, um é mais rápido, outro é mais leve, e aí, nossa, os seus dedos você não consegue, entendeu? Porque é muitos dedos trabalhando ao mesmo tempo, né? Você não vai ficar dosando cada dedo, né? É difícil, e para cada piano, né?
Então muda, né? Então é isso. Para dar manutenção, o importante é você pensar nisso. O que você tem que fazer? Tocar o piano da melhor maneira possível, tentar comparar com os outros pianos. Esse negócio de comparação é muito importante, você vai saber como é que você faz. Logicamente, um piano novo é uma coisa, piano velho é outra coisa completamente diferente, é outra época, outros materiais, então você tem que pensar em tudo isso, tá? Então, pensa bem assim em relação... Você está gostando de tocar o piano? Ele está afinado? Ele está agradável? Né? É possível melhorar? É possível, né? Depende muito como que ele está. E qual foi o estado do piano? Se o piano estiver muito inteiro, muito legal, muito parecendo original, assim, muito bem arrumadinho, muito bem preparado, né? Aí sim é legal, vale a pena. Eu particularmente gosto de pianos usados, né? Não desmerecendo os novos, né? Mas eles são um pouquinho mais leves. Eu prefiro um piano com um pouquinho mais de peso, eu senti um pouquinho mais na mão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta aí no canal que a gente vai responder. Até a próxima!